prof. Buenas, pessoal. Continuação da aula de 8 de outubro, parte 2, tarde, de treinamento físico, né? Estávamos falando sobre aspectos biodinâmicos do treinamento de flexibilidade. O pessoal dando gargalhada aí, pode abrir o microfone e me explicar por que para eu participar ou é só de mim mesmo? Devo estar todo descabelado, para você. A Mariane está tentando falar contigo, prof. Louco, impossível. Vamos compartilhar uma tela básica. Obrigada, professor. Foi silenciada. Achei. Bom, pessoal, estávamos falando então daqueles conceitos, né, gerais. Deixa eu botar aqui em modo de apresentação. De rigidez, por exemplo, elasticidade, flexibilidade, todo esse negócio aí. A rigidez tem relação com flexibilidade, então vamos lembrar disso, né? Elasticidade não, diretamente não tem relação, mas a viscosidade sim, tá? Esse é um aspecto intermediário que vai explicar um pouco como a flexibilidade é influenciada pela velocidade de movimento, né? Essa relação ela é mediada pela viscosidade desse tecido, né? Aquela característica que a gente indicou lá que é viscoelástico, né, do tecido. O que tem a ver essa viscosidade? A viscosidade, puxando lá da física, é um conceito que tem a ver com, por exemplo, quando a gente fala de líquidos, que a capacidade de um líquido de escorrer sobre um plano. Tá? Então, por exemplo, o óleo escorre lentamente, ele é mais viscoso. A água é menos viscosa, escorre mais rapidamente. Essa relação, que tem a ver com uma fricção interna de tecidos, no nosso exemplo aqui, vai ter relação com isso, né? Se eu tenho, e ela vai ser altamente dependente da velocidade com que eu alongo esse tecido. Tá? E esse gráfico é extremamente pedagógico para isso. A gente tem aqui força, deformação, então o tecido sendo alongado, então gerando tensão sobre o tecido e deformação, em 3 velocidades. Tá? As unidades estão meio estranhas aqui, mas é usual lá para aquele nível de análise. É 10 milímetros por segundo, que significa um alongamento muito rápido, 5 milímetros por segundo, que é um alongamento intermediário, e um bastante lento, de 1 milímetro por segundo, que seria algo relacionado a quando a gente vai fazer os padrões lá de exercício de flexibilidade lentamente, na posição. Tá? A cor, aqui nós temos o azul fusquinha, clássico, acadêmico, né? Que mostra o seguinte, a situação rápida aqui, o azul fusquinha, é a situação em que a rigidez é muito alta. Eu gero uma deformação rápida e essa deformação rápida vai, devido à viscosidade, vai gerar uma resistência muito grande à deformação. Isso vai aumentar bastante a rigidez, que é a inclinação da curva. Então vejam que é super influenciado por esses aspectos de velocidade. Quando nós vamos fazer movimentos muito rápidos, de alongamento e tal, tem essa situação. As nossas unidades, músculo e tendão, que estão sofrendo esse estiramento aí, eles reagem aumentando a sua viscosidade. Tá? Por isso que às vezes a gente não tem movimentos tão amplos. Claro que ali tem outra questão que está adicional a toda essa análise, né? Que é também a força que eu coloco externa sobre o movimento. Mas quando isso é controlado, eu exerço sempre a mesma força, só que em velocidades diferentes, o comportamento é esse que vocês estão vendo. Em outras palavras, a viscosidade vai afetar a rigidez. E diretamente e consequentemente, a viscosidade então vai afetar a flexibilidade. Tá bom? Essa é a mensagem. Pessoal, aqui, a partir daqui, eu paro para fazer um exemplo que eu costumo dar na aula presencial. Eu vou tentar baixar aqui um pouquinho para tentar mostrar um pouquinho a situação, que advém de uma série de perguntas lá que o professor Cavanha me fez nos meus primeiros dias de laboratório em Milão, lá quando eu era estudante. Eu gosto sempre de repetir, porque são situações que nos instigam bastante, como é que é? Situações traumatizantes, né? Que deixam marcos. Isso é interessante, né? Bom, voltando aqui, pessoal. Qual é o exemplo? É uma situação, vamos colocar assim, onde eu tenho um alongamento e encurtamento da minha unidade músculo-tendão. Tá? Vamos colocar aqui uma situação, como se fosse minha musculatura flexora do cotovelo.
Tá? Vamos fazer um modelo bem simples. Eu tenho uma unidade músculo-tendão, que é mais ou menos nessa direção aqui dos meus dedos, que quando eu encurto, eu realizo flexão, quando eu alongo, eu realizo extensão do cotovelo. Tá? Essa unidade músculo-tendão tem um componente muscular e um componente tendinoso. Eu sei que no mundo real é mais complicado. Eu tenho tendão dos dois lados, músculo no meio, mas aqui nós vamos simplificar. Tem um compartimento muscular e um tendinoso. Tá? Nessa situação. Tá? E o exemplo vai ser sempre partindo de uma condição igual, que é o seguinte. Posição inicial, tá? Totalmente fletido o cotovelo. Posição final, estendido esse cotovelo. Então, portanto, obviamente, nesses exemplos que eu vou dar, a minha unidade músculo-tendão vai sempre aumentar. Ela está encurtada aqui e alonga durante a excursão do movimento. Então, eu tenho aqui um aumento. Admitimos o seu daí. Muito bem. Tá? Qual é a situação, gente? O primeiro exemplo dessa condição, e aí eu faço a primeira pergunta, vai ser a seguinte. Vamos colocar a condição assim. Ó, no primeiro exemplo, eu não tenho carga externa. Né? Eu vou segurar com o meu outro braço, com esse braço daqui, eu vou segurar esse meu antebraço, mão, e não vou ter nenhuma carga externa na mão. E vou simplesmente fazer esse exercício, daqui até aqui, totalmente relaxado. O meu motor primário é externo, não é muscular, resumindo. Tá? E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. A unidade músculo-tendão aumenta, porque isso é um pressuposto do meu modelo que eu estou propondo para vocês. Mas a questão é, quem alonga mais? É músculo, é tendão ou são os dois da mesma forma nessa situação que eu propus para vocês? Totalmente relaxado. Vocês pensem para vocês mesmos e não respondam, tá? Mas essa era uma questão que a gente discutia em aula presencial. Depois, se quiserem, anotem no resumo de vocês. E tem que dizer a verdade, não tem que ficar inventando aí, porque sempre acerta. O aluno, quando faz os quiz dele mesmo, nunca erra. Né? Tá que nem o professor de treinamento sobre treinamento. Tá sempre no máximo. Mas olha só, pessoal, o que acontece aqui? Nessa situação, claramente, nessas condições, quem alonga é músculo, não é tendão. Tendão mantém seu comprimento. Tá? Pois bem, agora a gente coloca uma outra situação. Coloca uma carga bem baixa, tá? E faço a mesma situação. Agora eu não tenho mais nenhum braço, nenhuma força externa me auxiliando. O motor primário aqui é o músculo flexor que está alongando, portanto está fazendo uma excêntrica e levando a posição. Tá? Muito bem, é essa situação. Nessa carga baixa, faço a pergunta novamente. Quem está alongando? É músculo, é tendão ou são os dois? Bom, e assim vai a questão. Eu vou aumentando a carga. Eu pego lá um livrinho. Vamos pegar aqui o dicionário. Né? Nesses dias obscuros, né, ele é um dos que está sendo muito agredido aí, além de livros de história, etc. Né? Um dos grandes vítimas atuais aqui. Nosso Aurelião. Ok? Faço lá a mesma situação. Aumento a carga. Como eu sou professor de treinamento, a minha força é enorme. Isso aqui não é nada para mim, né? Vocês sabem, né? Claro. Isso aqui... Vou lá e faço a minha extensão. Mas é barbada. Eu teria que botar muita força, muito peso. Vamos fazer o exemplo mais claro, né? Porque eu não estou perto nem dos 10% da minha força máxima que isso aqui. Isso aí é brincadeira com um professor de treinamento físico. Mas vamos parar por aqui o exemplo. Né? Vocês vão imaginar, obviamente, que eu poderia fazer muito mais força. Óbvio, eu sou professor de treinamento, né? Eu sou o phantom do treinamento. Então, é assim. O que acontece, pessoal? Eu vou... aumentando a força que eu vou aplicando durante essa situação, e aí quando eu chego próxima da máxima, a situação é a seguinte, a história muda o jogo. Enquanto que nas cargas baixas, eu tenho bastante certeza que na maioria dos músculos, porque isso vai depender muito do design de músculo, tendão, para dada articulação e tal, mas em geral, quando a carga é muito baixa, eu sei que são músculos que alongam e tendão não deformam quase quando as cargas são baixas. Tá? Quando eu vou até o meu limite de movimento. Agora, quando a carga é muito alta, a história muda. O que se sabe já por análise de imagem, com evidências diretas, é que quem mais alonga nessa unidade músculo-tendão alongando são tendões.
e algumas vezes músculos nem mudam de comprimento, eles atuam isometricamente. A gente já viu isso quando falamos de ações mais rápidas, né? De corrida, em várias velocidades, saltos. Para vocês terem ideia, não precisa ser nem tão rápido assim. Por exemplo, salto em contramovimento, que é uma situação de cai lento, ciclo alongamento e encurtamento lento. A gente sabe que, já está comprovado lá com estudos do cubo, que tendão calcâneo alonga totalmente no ciclo alongamento e encurtamento e fascículo muscular não altera, atua isometricamente. Tá? Então, primeiro vem o dado que é mais prático para treinamento. Quando eu faço exercícios de flexibilidade, uso alongamento para melhorar a flexibilidade, se é feito de modo lento, com aquele alongamento que a gente chama de método estático, que é ir até a posição e parar lá e ficar alguns segundos, nessas situações, o que está mais alongando ali são músculos. O que eu estou mais deformando são músculos. Quando eu tenho ações mais rápidas ou com uma carga externa muito, muito alta, eu vou estar alongando mais tendões e vou estar gerando deformações e provavelmente adaptações devido a essas deformações contínuas em nível de tendão. Isso é mais comum, por exemplo, em exercícios balísticos com carga muito alta. Que alguns acham que tudo errado ou não serve, mas não é assim. A gente tem exercícios de saltos e corridas que têm características balísticas. Tá? E a gente pode fazer treinos de flexibilidade nesses tipos de movimento. Tá? Então, essa é a primeira mensagem desse exemplo. Que vocês responderam, depois vocês anotem e o coloquem no resumo de vocês, que eu vou querer ver se vocês acertaram ou não. E a verdade, hein? Não adianta vir enrolar aí, que eu sei que pensam cada absurdo e depois, não, óbvio, depois que sabe, mas é óbvio, né? Depois que sabe, o cara vira prêmio Nobel, né? Mas assim, pessoal, mas além disso, uma questão que eu julgo sempre muito legal é entender o porquê das coisas, né? E por que acontece isso? Por que eu mudo esses papéis assim de músculo para tendão no aumento da unidade músculo-tendão, né? A questão está centrada à variável da rigidez. O tendão tem uma rigidez fixa. Ele é um tecido passivo que se deforma quando sofre tensões limites lá. Maiores do que a tensão limite dele de deformação, ele começa a deformar. Ele vai ter uma X rigidez. Tá? O músculo, por outro lado, ele tem rigidez muito variável, porque ele vai ser extremamente dependente do nível de ativação. Quando eu vou deformar esse músculo dinamicamente, né, em excêntrica, no caso, eu vou ter a minha rigidez dependente do número de unidades motoras recrutadas, que vão fazer, de certa forma, aumentar as minhas ligações também em paralelo. E isso vai fazer com um processo que a gente chama como se fosse engrossar o meu elástico lá da funda, lá que a gente conversava. Essa unidade músculo-tendão se torna mais rígido na parte do músculo. E, claro, quando a ativação é muito baixa, quando eu coloco uma carga leve, no exemplo, a rigidez de músculo é menor do que a de tendão, que é fixa. E aí eu puxo essa corda, aquela história de arrebenta na parte mais fraca. Né? Ela vai deformar onde é menos rígido. Então, músculos vão deformar mais. Mas quando eu ativo muito meus músculos, tem um ponto em que eu vou passar da rigidez de tendões. E aí é o que eu vou ver na literatura. A gente não consegue ver isso na prática. Mas na literatura vai ver que em situações de tensão máxima ou próximas de máxima, né, com intensidade muito alta, minha rigidez muscular vai ser maior que a de tendão. E aí, o que vai acontecer? Eu vou deformar mais tendão. E músculos, muitas vezes, vão agir isometricamente. Como eu falei para vocês, que é uma reinterpretação da cinesiologia que vocês tiveram. E parece que se aprende, frena lá, então tu tem alongamento, depois tem encurtamento. Mas muitos movimentos rápidos em alta intensidade estão se observando que os músculos atuam em algumas situações isometricamente. E quem alonga são tendões. Então, se eu for fazer um treino de flexibilidade que envolva um movimento dinâmico, que tem essas características, um movimento amplo e com essas características, eu vou estar estimulando muito mais ali uma adaptação para tendão do que para músculo. Tá? Muito bem. E tem adaptações também até específicas, pessoal. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu nem falei de manhã, mas eu acho muito legal. Lembrei agora, acho muito legal. Esses dias eu li um trabalho do professor Jean Jeremia, lá com o Marco Vaz.
né? E eles viram lá que através de um treino excêntrico, resumindo, em fascículos musculares de flexores plantares, os fascículos aumentaram bastante e aumentaram exatamente naqueles músculos que eram mais encurtados no início do treino excêntrico, antes de começar o treino excêntrico. E isso é interessante, porque também mostra que em algumas situações tu pode até aumentar a rigidez de tendão e às vezes o fascículo muscular aumentar porque o tendão está mais rígido, então tu acaba usando mais músculos ao longo do tempo. Tá? Isso é uma outra adaptação interessante de treinos que a gente está descobrindo agora. A gente tem que estar atrás da literatura e vendo um pouco como a gente usa, como a gente interpreta esses achados aí. Sobre treino excêntrico, então, mais ainda, né? Se sabia menos, né? Alguém levantou um dedo aí. Foi Grace? Oi. Oi, diga. Tu vai abrir espaço para perguntas depois? Não, pode perguntar. Não tem problema. Pode ser. Aí eu tomo um chimarrão, né? A Júlia não me ajuda. Ajuda sim. Essa isometria, né, em determinados alongamentos com uma carga, primeiro eu ia te questionar a questão do tempo, né? Que eu acho que o tempo é importante nesse processo. E em segundo lugar, a isometria seria por resposta do reflexo. Eu sempre confundo o miotático e o miotático inverso. Eu acho que é o miotático. Nesse caso é o miotático, mas assim, ó, de novo, o reflexo miotático ali, e até quando tem o inverso também, eles são secundários à adaptação principal que eu estou tentando te passar. E aí a primeira parte que tu falou ali é super importante, porque assim, ó, os alunos geralmente ficam muito presos a treino de flexibilidade sobre aquele método do alongamento estático que vai ter relação com o tempo. E é verdade, é o mais usual mesmo. O método, depois a gente vai ver. Os métodos de flexibilidade mais usuais são aqueles estáticos, dinâmicos, como a gente conhece, né? Vai à posição e fica lá tantos segundos, tem que ser mais do que 15. Aí tem essa discussão que depois a gente vai falar. Mas não são os únicos. Tem treinos de flexibilidade dinâmicos que não tem questão de tempo ali. Ali tem repetições mesmo. Como é mesmo o método dinâmico, né? Que tu vai à posição e volta, né? Então tu conta número de repetições. Nesse caso vai valer o número de repetições. E vai ser movimentos muito rápidos mesmo, mas geram adaptações. Tá? Dinamicamente, assim, tu quer aumentar comprimento de passada e faz aqueles habilidades, né, que a gente viu lá, skipping e tal. Tem estudos já mostrando que tem adaptações específicas nisso. Claro que tu vai acompanhar junto com outros métodos não tão específicos, né? Mas é importante fazer esses também, porque quase sempre vão ter mais funcionalidade, né? Vão ser mais próximos do fim. Então aí o tempo não é uma questão assim tão central ali. Ali é número de repetições, tá? Lembrando. E sobre os reflexos, para começar, eu sou bem limitado também, vou te dizer, tá? Assim, voltando essa parte da pergunta. Eu não entendo mesmo muito sobre isso, tá? Mas só tem que lembrar que essas adaptações que eu estou trazendo, por exemplo, o fato do músculo contrair isometricamente não está ligado a nada do sistema autônomo. É puramente uma resposta frente às demandas mecânicas mesmo, tá? Então não tem, é claro que tem algo que vai ajustar sobre cocontração para aumentar a segurança articular, mas o que eu estou dizendo é algo mais ligado àquela questão central das energias e das contrações principais que estão acontecendo, para a tarefa principal mesmo, né? Claro que a gente sabe que tem algumas atividades, a pré-ativação vai auxiliar isso, vai aumentar essa rigidez, portanto, né? Mas não tem a ver muito com isso, tem a ver com as coisas centrais mesmo, do músculo ativar muito, tu ter essa rigidez maior do que a do tendão e o tendão deformar por causa disso. O tendão é a estrutura menos rígida. E isso é o essencial, só lembrar que isso é o essencial. Depois o resto, esses parâmetros de controle, eles são secundários, porque eles mostram como se comanda em detalhes isso aí. Mas a gente tem que lembrar do que é essencial também, né? Que às vezes é esquecido, por isso que eu gosto de ressaltar, né? Porque no final das contas é uma das coisas mais importantes, né? Não sei se eu outra lembrar. Não tem problema, Grace, pode perguntar. Com relação a uma dúvida que sempre ficou na época que eu fazia fisioterapia, né? Não sei como é que tá agora. Bom, tu falasse em amplitude de movimento e flexibilidade, né? Aquilo que eu realizo ativamente com as minhas forças, sem nenhuma força externa, isso é amplitude de movimento.
Não, mas tá, mas me dá só a tua interpretação para eu lembrar, porque Por eu vou exemplo, simplificar bastante. Assim. eu vou fazer uma abdução dos braços e uma hiperextensão, porque eu estou passando da linha média, né? Dos braços, tá? Ali tem uma abdução horizontal, né? É Tem isso que uma tu quer de ombro? rotação também, uma rotação externa, tá? Ah, tá. Então, Rotação externa. Tá, mas isso, tá. Tudo bem. agora eu vou pedir para uma pessoa vir e forçar esse movimento. A partir do momento que eu realizo ativamente essa distância, digamos assim, tá? Que eu realizo ativamente e que alguém me produz uma força a mais daquilo que eu sou capaz de executar, essa é a flexibilidade. Não, olha só, deixa eu simplificar, que eu já entendi, assim, para onde tu vai e tal, mas eu trato de forma muito mais simples, tá, Grace? Tá. Que não significa que é o mais certo, mas assim, ó, nos dois exemplos que tu deu, para mim isso aí são exemplos de flexibilidade, que tem a Tá. ver com amplitude de movimento também. Só que, diferentemente, o que É ativo difere ou um é do passivo? outro é exatamente, um é ativo, Tá. o outro é passivo. E passivo tem Tá. a força externa, a gente sabe que geralmente tem valores maiores de amplitude, tem mais adaptação até em várias situações, mas é simplesmente o mesmo nome, porque eu sei que alguns chamam lá na fisioterapia, às vezes falam de mobilidade, flexibilidade. Eu simplifico, tá? Isso. É Tá sempre bom. uma amplitude máxima e aí a gente vai ter os métodos de treino que vão ser específicos, vão ser passivos ou ativos, exatamente como tu falou, tá? A situação ali que tu foi sem usar nenhuma força externa, era só a tua força muscular ali, esse era o ativo, método ativo. E o outro que vem alguém por trás e te puxa ali os braços é o passivo, tá? Tá. Aí fica mais simplificado. Isso. Beleza. E a Obrigada, gente vai ver professor. depois, tá? Na próxima aula nós vamos falar desses métodos também. Tá. Valeu, Gracie. Olha lá. Pessoal, então falamos dessas questões aqui, também de variabilidade da rigidez. Bom, eu tenho aí, até agora, pessoal, eu falei bastante para vocês sobre aspectos de mecânica muscular, de músculo e tendões, tá? Mas claro que a gente tem outras estruturas no sistema músculo-esquelético que são importantes. Né? Eu tenho osso mesmo, eu tenho situações de movimento em que a amplitude de movimento é totalmente limitado por estruturas ósseas, é o olecrano lá no cotovelo. Né? Então, vão ter situações em que eu tenho limites lá de região visceral, por exemplo. Né? E tem o músculo e tendão, que a gente falou bastante sobre isso, mas tem também a pele, sujeitos com sobrepeso, às vezes tem a pele mais elástica, né? Com algum tipo até de problema de pele, etc., por causa disso, mas que também mostra que há um limite ali de movimentos por causa desse delineamento aí. Ligamentos, o design de ligamentos também vão atuar sobre isso. Quando eu for treinar, eu vou estar dinamicamente alterando essas estruturas, assim. Que mais? E, pessoal, deixa eu dar um exemplo, assim, naquele caso da flexibilidade que eu falei lá da corrida, né? Onde tu tem uma articulação mais, algumas vezes, uma articulação mais instável por um excesso de flexibilidade. Às vezes o pessoal chama isso de lacidão ligamentar, tá? E o que acontece? Eu tenho uma flexibilidade tão grande, isso aparece alguns padrões de movimento de bailarina ou contorcionista ou outros loucos por aí, tá? Nesses casos, pessoal, o que aparece muito é uma instabilidade articular. Eu não tenho tanto uma estabilidade passiva. A minha estrutura toda mais passiva, que segura a minha articulação ali, ela está frouxa mesmo, em outras palavras, com essa lacidão. E essa instabilidade, geralmente, ela é compensada com o quê? Com força. Eu tenho que ativar mais músculos, né, de coativação, que auxiliam nesse controle, e isso me faz pagar em geração de potência. Eu não sou tão potente nem tão econômico no movimento. Então, aí hoje de manhã um aluno me perguntou, professor, mas isso aí pode ser relacionado à lesão? Sim, pode ser também. Porque em estruturas instáveis, eu tenho ali as más vibrações, né? O pessoal chama dos bad vibrations, né? São maiores nisso. E, de novo, os músculos vão servir para outra função também, que às vezes o pessoal da educação física desconhece, que é o músculo, ele serve como um absorvedor de más vibrações, tá?
Tem um artigo clássico dos anos 90 na Science, do Alexander, que trata disso, do papel evolutivo dos músculos também para absorver más vibrações do exercício que tem impacto, no caso. Tá? Aí tem um nome do artigo que chamou a atenção porque tinha esses bad vibrations, que parece algo mais psicológico, mas não tem nada a ver. Tem a ver com as vibrações mecânicas que os músculos ativados vão atuar nisso. Né? Isso é um efeito compensador de um excesso de flexibilidade. Tá? Isso é um exemplo, gente, para mostrar para vocês de que a flexibilidade, tal como quase tudo que a gente fala em treinamento, é ligado à otimização mais do que maximização. Parece óbvio, mas tem que lembrar disso. Tá? Tem pessoas que não precisam aumentar a flexibilidade. Às vezes tem até que reduzir, tem que fazer um fortalecimento com amplitudes um pouco menores para trabalhar em zonas de mais segurança. Né? Tudo isso é ligado à funcionalidade, ao que eu preciso lá para determinadas ações. Então, não tem isso de quanto mais melhor. Tá? Na flexibilidade também tem essa questão. Muito bem. Bom, falamos desses aspectos, agora é só o tempo de passar esses negócios. Estamos bem de tempo, é coisa boa, vai ser um pouquinho mais extenso. Através da rigidez, já falamos, pele. Agora eu vou falar de fatores externos, vamos chamar assim, que afetam a flexibilidade. Idade, sexo, hora do dia, aquecimento, temperatura, tolerância à dor, estado de treinamento, fadiga. Vamos falar um pouquinho de alguns aspectos ligados a isso. Primeira coisa, idade, pessoal. Tem muito discurso aí, que é o que eu vou mais quebrar aqui hoje, assim como eu faço em quase todas as aulas, do tipo, tal coisa não serve, não existe mais. Ou, por exemplo, idoso é rígido, é tudo rígido. Idoso é complacente, né, tem articulação, tudo frouxo. Não é bem assim. Uma das coisas que a gente pode dizer com certeza é que o idoso tem diminuição de força. Isso sim dá para dar uma generalizada, mas na maioria das coisas não dá. E entre essas coisas que não dá para generalizar é essa questão da rigidez de tecidos com a idade. Não há uma metanarrativa sobre isso. Tem gente que diz, aumenta a rigidez, diminui. Não é bem assim. Aqui tem um exemplo do tendão patelar, que a gente sabe que é um tendão super importante para a manutenção ali da estabilidade, transmissão de forças no joelho, antigravitário, super importante para um monte de ações, né? Vejam só, entre idoso e jovem, o idoso está em vermelho aqui, está sobreposta a curva, que indica que a rigidez desse tecido é igual. Tá? Só que tem uma coisa interessante nesse estudo. Quando se avalia dessa forma, em valores absolutos e não em percentuais, o que acontece aqui? Vejam que o jovem vai mais longe na curva. E isso tem uma relação com muito movimento dinâmico que a gente vê. Eu tenho lá o exercício de sentar e alcançar. Eu sou super encurtado, então eu sei, eu vou lá e tenho meu pânceps que está bem desenvolvido, eu vou fazer muita força de flexores do tronco para chegar lá na frente. Se eu estou mais idoso, mais fraco, eu chego menos lá. Então isso também vai atuar sobre essa questão. Mas vejam que a rigidez em si não altera tanto, mas às vezes a flexibilidade sim, porque às vezes eu tenho um músculo antagonista mais forte para gerar esse alongamento. Tá? É o exemplo que está aqui. Ele vai mais longe, ele deforma mais porque tem mais força, simplesmente. Tá? Então, nesse caso, a flexibilidade também se altera. Nesse caso, a rigidez se mantém, mas eu alterei a flexibilidade porque eu tenho mais força. Porque, em soma, resumindo, flexibilidade tem a ver com toda aquela ação. Às vezes, sim, se a rigidez muda, isso vai alterar. Mas tem vezes que a rigidez não muda e, mesmo assim, eu tenho uma flexibilidade um pouco alterada. Tá? Aqui está um bom exemplo disso. Agora, quando eu falo de questão de sexo, aí tem diferença, tá? Homem e mulher tem diferença na rigidez. Vejam só aqui, ó, a curva, a rigidez da mulher quase sempre é menor, tá? Isso significa dizer que há uma dada força que eu aplico sobre o tecido, na mulher deforma mais do que no homem. Isso indica um potencial de maior flexibilidade para elas. Mas vejam que aqui também até é descompensado, porque o homem consegue deformar mais nesse exercício aqui. Tá? Em membros inferiores não é tanto assim, porque relativamente as mulheres até são mais fortes do que homens em membros inferiores. Então depende do grupo muscular. Mas de qualquer jeito, histologicamente, do ponto de vista de rigidez, sim. Tá? Tem essa diferença aqui, que é bastante
constante assim, na literatura. Hora do dia, pessoal. Aqui tem uma questão super legal, porque é super prático e altera mesmo flexibilidade, que é a hora do dia. Tá? E está diretamente relacionada à temperatura corporal. Isso tem a ver com o nosso relógio biológico, que, entre outras coisas, marcam, por exemplo, variações de temperatura muito constantes ao longo do dia. Durante a minha vigília, durante o dia, eu tenho aumento de temperatura corporal, né, até em torno de 6 da tarde, depois isso se reduz durante a noite e vai caindo na madrugada lá, e é onde eu sinto mais frio, porque realmente meu metabolismo basal é menor, tem relação direta com a produção de calor, né? E isso vai afetar diretamente a questão da viscosidade de músculos e tendões, e até articulações, vamos jogar isso também no meio aí. E a questão é essa: tecidos mais quentes, devido à temperatura, hora do dia, temperatura interna corporal, o aquecimento mesmo, tudo isso vai fazer com que a viscosidade diminua, e diminua a rigidez, e, portanto, aumente a flexibilidade. Toda essa cadeia de eventos acontece. E, em outras palavras, na prática, se eu for treinar de manhã, minha turma da manhã, cedo da manhã, vai ter resultados de flexibilidade ali agudo, né? O exercício em si, com resultados um pouco piores, em média, do que se eu aplicar o treino à tarde ou mais perto das 6 da tarde. Resumindo, é isso, em função dessa temperatura. Mas, claro, bom, essa é a questão. Professora, aí o pessoal pergunta, então não é para treinar flexibilidade de manhã? Não, não tem nada a ver. Só que a resposta aguda é diferente. Não tem nenhum estudo que mostre que treinar de manhã ou de tarde, que sabe que essa temperatura muda e o resultado agudo muda, vai diminuir o potencial de melhora de flexibilidade ou não. Não. Em qualquer horário, tu pode treinar flexibilidade. Agora, só tem que considerar o horário que tu vai fazer isso, por exemplo, para fins de avaliação. Tá? Eu até brinco, assim, se tu quer dar uma enrolada no cara, é só tu avaliar, dizer que melhorou a flexibilidade de qualquer jeito, avalia no pré-teste de manhã cedo e depois no pós-teste às 6 da tarde. A flexibilidade vai aumentar. Mas aí tu vai estar enganando o cara, né? Por causa... Então, assim, a mensagem é: cuidem com o horário de avaliação de flexibilidade. Tem que ser na mesma hora para tu poder ter um controle desse fator. Tá? Muito bem. E aí, deixa eu mostrar uns valores para vocês que mostram esse papel assim, de vários elementos que vão estar relacionados à temperatura, tá? No final das contas, do tecido, né? Então, por exemplo, ali tem medidas, gente, estão em milímetros, que é do teste de sentar e alcançar. Os valores negativos aqui, por exemplo, hora do dia. Se eu fizesse o meu teste de sentar e alcançar, ali o Oswaldin fez num grupo de atletas, e aí o resultado é o seguinte: o valor negativo, aqui no caso é 14 milímetros negativo, né? Isso dá em torno de 1,5 centímetro negativo, significa que é quando o teste de sentar e alcançar faltou 1,5 centímetro para tocar lá, para chegar na ponta dos dedos. Tá? Então é um resultado ruim, digamos assim. Valores positivos é quando a mão passou do pé lá, passou da ponta de pé, então passou para o outro lado, é mais flexível. Nesse caso aqui, ele avaliou às 8 da manhã e à 1 da tarde, com o resto controlado nas mesmas pessoas, e o resultado de sentar e alcançar mudou em torno de 5 centímetros, que não é pouca coisa. Tá? Isso mostra essa variação, que tem a ver com a rigidez, com viscosidade, que a gente comentou. Mas tem outros fatores que vão atuar nisso, nessa temperatura, que uma delas é a temperatura ambiente. Tá? Então, numa situação de 10 graus, frio, tá? Eu vou ter um resultado pífio de flexibilidade. Enquanto que se eu colocar uma temperatura muito alta ambiental, obviamente meu corpo vai se aquecer mais nesse ambiente. E aí eu vou ter tecidos mais quentes, com menor viscosidade, menor rigidez, e aí o resultado vai melhorar bastante, vai melhorar em 11 centímetros. Vejam que o efeito aqui é bem forte da temperatura ambiente. Na maioria das situações, o que eu vou poder mais influenciar na real é o aquecimento. E aqui vem uma mensagem prática de treinamento. Tá? Um bom treinamento de flexibilidade é feito com o corpo aquecido. Tá? E aí aparece outro erro comum de treinamento de flexibilidade. O pessoal achar que está treinando flexibilidade quando está fazendo alongamento lá no aquecimento.
Os caras fazem aqueles 5, 10 segundos absurdo, lá, ridículo de aquecimento e estão achando que estão fazendo flexibilidade, né? E quando faz mais de 10 segundos, os caras estão achando que estão fazendo algo heróico. E não é bem assim, tá? Isso não é flexibilidade. Flexibilidade é na parte principal, tá? E aqui está colocado, após 20 minutos de aquecimento, e aqui fica outra indicação. É bom treinar a flexibilidade em partes iniciais da parte principal. Ou seja, com ausência de fadiga, tá? Porque após condições de fadiga, minha flexibilidade cai. Como vocês podem ver aqui, após treino forte, flexibilidade foi relativamente baixa, tá? Aqui não é um problema de temperatura, aqui é fadiga mesmo. É problemas de ativação proprioceptiva e percepção de dor mesmo. Musculaturas mais doloridas, para tu alongar, tu vai sentir mais dor ainda. E isso vai restringir bastante o treino, tá? Até eu digo para vocês, assim, sinceramente, não há registros na literatura que mostrem que treinar flexibilidade no início ou no final, ou sem fadiga ou com fadiga, vai piorar a longo prazo flexibilidade ou não. O que muda, que já é a justificativa para se treinar mais no início, é a questão da dor. Não tem por que fazer teu aluno passar por tanta dor num treino de flexibilidade todo dolorido, tá? Isso o pessoal da ginástica artística gosta, esses grupos mais, né, aí do balé, que são meio, né, a gente sabe, meio louco. Mas, assim, em geral, se tenta evitar isso, né? Tá bom. Mas, assim, tá? Então, se tenta evitar isso fazendo na parte mais inicial. Gente, essa questão da dor ali está toda relacionada àquelas teorias de fadiga que a gente comentou antes. Eu evitar essa situação de dor acumulada, isso pode ajudar para eu manejar bem as minhas cargas de treino ao longo das semanas, tá? Não é pouca coisa, é importante mesmo. Muito bem, aquecimento, então bem... a mesma coisa, gente, só para fazer aqui um parênteses também. Da mesma forma que flexibilidade é bom fazer no início da parte principal de aulas, né, de sessões de treino, a mesma coisa serve lá para treinos de velocidade ou treinos que exijam uma complexidade neuromuscular importante. Tá? Em treinos que eu preciso fazer o meu movimento com um padrão de qualidade muito grande, é importante que eu faça isso com uma presença de fadiga menor, se é que eu quero melhorar aquela condição. Tá? Fica a dica também aí de uma distribuição de cargas de treino aí na sessão. Prof. Diga. Agora tu me escutou, que bom. Então, para ter ganhos de flexibilidade, eu não posso treinar força, tipo, junto? Junto não, tipo, eu faço um treino de flexibilidade e eu fazer um treino de força depois não vai agredir meu treino de flexibilidade. Ou fazer eu perder os ganhos, Deixa não eu sei. entender bem, porque tu começou falando uma coisa bem perigosa, né? Eu vou dar um caso, tá? Que não foi bem a tua pergunta, depois tu mudou, mas assim, deixa eu esclarecer bem. Eu conheço vários colegas, me lembro um colega de faculdade que era fisiculturista, que nunca tinham treinado flexibilidade e tinha das melhores flexibilidades que eu vi, por causa do padrão de movimento que eles faziam. E isso está cada vez mais comprovado. Agora sai estudo comprovando isso, claro, entendendo mais o porquê disso, mas isso não é nada novo, né? Que treinamentos de força, eles podem estar aliados ao treinamento de flexibilidade. Isso não é nada novo. Quem treina força mais tempo sabe bem que dá para fazer isso, tá? Mas acho que a tua pergunta não foi para esse lado. É que no começo começou assim, não dá para treinar força, dá para treinar até força e ter melhoras de flexibilidade, dependendo de como tu faz treino de força, tá? Essa é a primeira questão. Agora, a tua pergunta, eu fiquei meio na dúvida, assim, tu falou de sequenciamento ali, aí eu só queria entender bem. Primeiro só me esclarece, assim, a tua dúvida é se dá para treinar força antes da flexibilidade ou flexibilidade antes da força? É essa a tua questão? Essa era uma das dúvidas, mas depois que tu falou que é mais interessante fazer o aquecimento e alongar, já foi meio que sanada. Mas, tipo assim, a gente tem uma aula onde a gente tem que trabalhar tudo isso. A gente tem flexibilidade e força. Normalmente a gente aquece, faz o treino de flexibilidade e depois a gente faz a força. A minha dúvida é, o treino de força pode atrapalhar o treino de flexibilidade? Acho que não, então, pelo que tu falou antes. Não. Mas eu vou te dizer que não é ideal, tá? Agora, eu sei que o pessoal da força, claro, quer tentar... A gente tem também um problema de treinar flexibilidade antes da força, tá? Aí sim, com cargas muito altas, se tu treinar flexibilidade forte,
aí tem que cuidar mesmo, tá? Aí tem que cuidar desse sequenciamento e eu vou dizer até, é um dilema mesmo, tá? Porque, em parte, tem motivos para não se fazer para os dois. Eu só tenho medo, assim, que o pessoal da força só olha para a força, né? Aí saem dizendo, não é ideal treinar flexibilidade antes de força. É isso que eles dizem. É verdade, na maioria se tu treina com cargas muito altas de flexibilidade, é verdade, tem esse problema. Mas tem que olhar o todo também, tem o contrário também. Quem estuda flexibilidade, trabalha com flexibilidade, sabe que não é ideal também treinar força, só que aí depende do tipo de força que tu vai fazer, tá? Aí tá uma questão. Se tu vai treinar mais ligado à força máxima, tá? Onde tem menos fadiga, isso não é um problema para flexibilidade. Aí tu pode treinar força máxima e depois ir para a flexibilidade, porque tu não tem ali uma condição de fadiga muito importante. Só que é discutível, tá? Se tu tiver trabalhos com mais resistência ou com mais saltos ali, aí tu tem mais processos de fadiga e é mais perigoso colocar a flexibilidade depois. Nesses casos, acho que não é a primeira vez que aparece essa pergunta, tá? Eu só teria um cuidado, assim, ó. Primeiro, vou dizer, em treinos de esportes, por exemplo, tem muita questão aí que já desaparece, tá? Eu vou dar o caso do pessoal do remo lá, que eu treinei, inclusive. Era simples, assim, não tinha esse problema porque tinha muito treino do próprio esporte. Então, tu podia treinar a flexibilidade bem, depois tu ia para o esporte fazer o que tinha que fazer e depois tu fazia uma série de força. Não tinha problema, tá? Aí desaparecia esse problema de sequenciamento, porque esse problema da força ali, ele é tempo dependente. Tá? Vou dar um caso para vocês. Tem um estudo lá que mostra que os caras treinaram 30 minutos alongando o mesmo grupo muscular. Eu mostro aqui nos slides lá da força, mas acabo não falando em aula. Os caras têm uma carga de 33 minutos sobre o mesmo grupo muscular e a redução de força perdura por 1 hora. Mas assim, ó, tem um monte de treino nos esportes que é muito mais de 1 hora o tempo entre a flexibilidade. Os caras ficam mais de 3, 4 horas, às vezes, nas sessões aí. Eles passam o dia lá na ilha, por exemplo, no remo era assim, a gente treinava, fazia várias coisas das 2 da tarde até as 4, 5 da tarde. Então essa questão desaparecia, tem que cuidar um pouco com isso. Aí não tinha tanto problema de sequenciamento. Era bom deixar a flexibilidade antes mesmo, né? E não tinha problema com a força nesses casos. Não te respondi tudo, mas tem as... E se puder também... entendi. Essa é outra, mas aí tem que ter tempo, né? Sim. Obrigada, prof. Nada. Essas questões são super legais, a gente pode perguntar mesmo que a gente estoure um pouquinho o tempo, mas é bom para a gente conversar um pouco, né? Então tá, falei de temperatura, falei de todos esses aspectos aí. Agora, pessoal, eu só queria fazer um último parênteses da aula sobre esse último elemento, a tolerância à dor. Aqui já entra aquela questão do índice do cagaço que eu comentei para vocês. Aqui é super importante, tá? Que assim, ó, vamos começar pelas pérolas, né? Eu já ouvi assim, treino de flexibilidade certo não pode ter dor. Aí eu fico me perguntando, esse cara fugiu não assistiu às aulas que eu assistia. Depois da natação, eu ia lá na Quintino, lá no União, ia ver o treino das gurias da ginástica. Meu Deus, guriazinha de 5 anos, 6 anos, que era, parecia um campo nazista, aquele negócio, né? Então, assim, ou o contrário, para treinar flexibilidade tem que ser o campo da dor. E aí tu tem que ver bem, né? Porque, na verdade, às vezes é um cara que vem de um esporte que treina flexibilidade demais e aí fica com aquilo do quanto mais melhor e não precisa, tá? Então, tem que ser um meio termo. Eu vou dizer para vocês, é muito difícil melhorar a flexibilidade sem ter dor. É muito difícil. Tu tem alunos com redução de movimento, coisa, o elemento da dor está ali, tá? Mas tem que ser regulado, tem que ser de algum jeito que tu perceba até como é a relação com o aluno. E assim, ó, de novo, a gente não tem como medir essa dor, tá? Vamos começar assim, o padrão ouro até tem, mas é impossível de fazer na prática, tá? Tem marcadores, por exemplo, de eletromiógrafo, se tu consegue ter um grupo muscular que tem uma baixa impedância regional e baixa gordura, que tem a ver com quantidade de ativação que a gente consegue ler ao nível superficial, a gente consegue avaliar a flexibilidade pela parte da nocicepção. A ativação de base que aparece nas ações de flexibilidade estática lá, elas têm uma relação muito grande com a dor biológica, que é essa nocicepção. É como o meu sistema sensitivo vai informar lá o cérebro que está doendo.
né? Tu tem lá o alongamento, começa a sentir dor e tu envia. Só que depois tem a parte psicológica, né? O cérebro interpretando aquilo, o córtex interpretando, e aí vem a tua história, aí vem o cagaço, de como tu leva em consideração isso que tu tá sentindo e como tu expressa, né? Que é a questão da dor, que é também psicológica, tá? Então esses dois elementos a gente tem que ver. A gente não vai ter par de eletrodo para medir durante o exercício, para ver a resposta do cara. Porque o que se faz? Às vezes se usa a escala analógica visual de dor, o cara vê lá de 0 a 10 a dor, só que ali está o índice de cagaço misturando, né? É uma coisa importante de tu saber se o cara está doendo ou não, mas tu não sabe exatamente como está lá a parte sensitiva, né? E tu não vai ter par de eletrodo para fazer isso durante todas as aulas. Um dia o cara está mais dolorido, ele vai sentir mais, outro dia menos. Então, o que tu vai ter que fazer é percepção mesmo. Tu vai ter que trabalhar com esse índice de cagaço e conhecer esse aluno e trabalhar dentro dos limites possíveis, jogando com estratégias mesmo, né? De situação de dor. Às vezes tem as lógicas da tribo lá, que o cara tem que sofrer um pouco, parece que isso engrandece. Para aquele cara que não, que é mais cagado, tem que trabalhar um pouco o psicológico dele, tem que dar alguma estratégia que ele consiga fazer aquele treino com motivação, mas vai estar atuando sempre essa questão. E vou dizer para vocês, a melhor coisa que tem até hoje é sensibilidade e entender do tal do índice de cagaço, aquele que eu comentei para vocês. Tá? Por exemplo, tem a outra pérola que eu lembrei. Era uma professora lá que vinha do yoga há 300 anos atrás. A mulher dizia, treino de flexibilidade tem que fazer frio. Depois eu fui tentando entender qual era a lógica absurda ali que estava colocada, porque ela estava ferindo quase tudo que a gente sabia de flexibilidade, e ela dizia que era a relação com a dor mesmo, mas aí tinha a ver com a própria postura deles lá, que era dos caras do yoga que fazem algumas posturas de meditação, que vira quase um contorcionista, ficam horas em posições, e aí eles vão vão sentindo menos aquela dor toda, aí tem todo um processo até neurológico ali que explica isso aí. Mas não é o caso, tá? Não é assim, no campo da saúde, quase sempre isso não é interessante, assim, tu ficar trabalhando com a dor pela dor. Então, fazer o cara fadigar primeiro para sentir mais dor, isso não tem, tá? Não tem explicação, não tem muito sentido, tá? Então, tem umas coisas que a gente pode limitar, e por exemplo essa, né? Não fazer fadigado e fazer aquecido, tá? Muito bem. Fadiga, né? Aí tem vários fatores que vão fazer o cara sentir mais dor. E para finalizar, pessoal, aqui, ó, flexibilidade e alongamento. Tem muita confusão. Lembrando, flexibilidade é uma capacidade condicionante. Tá? Dentro dos métodos de flexibilidade, o mais comum é os exercícios de alongamento. O exercício de alongamento é o tipo de exercício mais comum para melhorar a flexibilidade. Tá? Agora, não é qualquer alongamento que vai virar um treino de flexibilidade. Eles têm que ser feitos em dados tempos, quase sempre são mais longos, com uma certa intensidade, com cargas definidas, que a gente vai ver na próxima aula para treinar isso. Tá? Que mais? Aqui tem esse sentido de setas aqui, mas nem lembro direito qual era a questão aqui. Mas, de qualquer jeito, o que importa é isso que eu falei para vocês. O alongamento é uma série de exercícios, que é muito comum, mas também temos que lembrar que flexibilidade se treina com outros tipos de exercício que não são alongamentos. Padrões de movimento com amplitude grande. Isso também é um método de flexibilidade. Dinâmica específica, quase sempre. Tá? Então, assim, trazendo um pouco, seria ligado a isso, esses dois conceitos. Aqui tem essas questões proprioceptivas, que eu já comentei para vocês, que eu não trabalho muito, vocês estiverem em outros lugares, melhor do que eu, mas que vão estar afetando aí a flexibilidade. Mas na próxima aula a gente vai começar falando direto de métodos, tá? E encerramos por aqui a parte de hoje. Para o compartilhamento. E, ufa, vamos lá. Feito, pessoal. Deixa eu parar a gravação.